Olá, paz, tudo bem? Estamos aí para a nossa aula de número 2 das lições bíblicas da CPAD, deste primeiro trimestre de 2021. Estamos tratando sobre o verdadeiro pentecostalismo, uma revista escrita pelo Ezequias Soares, doutor, pastor Ezequias Soares, que comenta sobre a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Creio que se você assistiu a primeira aula, percebeu como não é tão simples formar um conceito sobre a Trindade. Nós percebemos que tem pessoas até que acabam assistindo a aula e parte para um lado judaizante, não é? Do pensamento sobre Trindade, já outros partem para um pensamento unicista, modalista e daí por diante. Mas tudo bem, é uma doutrina realmente complexa que dá para termos um conceito apenas, para que aí sim possamos tentar viver a Trindade e não apenas teologizar a Trindade, não é isso? A lição de número 2, que é essa lição que vamos estudar para o domingo do dia 10 de janeiro de 2021, trata sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo, que é Deus, há um só Deus, na sua essência indivisível, uma unidade, Rihad, composta em 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são 3 deuses, tá bom? E hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo, de uma das pessoas da Trindade, no plano da redenção. Prepare aí sua Bíblia, que nós vamos usar vários versículos bíblicos, tá bom? Começando pelo texto áureo, o texto de ouro, que diz assim, ó: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Vejamos que as igrejas, toda a Judéia, Galiléia e Samaria, primeiro, tinham paz. Segundo, eram edificadas. Terceiro, se multiplicavam também. Evangelismo, porque andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo era atuante naquelas igrejas. Então, nós vamos ver esta atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A verdade prática da nossa lição diz assim: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Não há um momento sequer onde nós podemos viver sem a atuação do Espírito Santo de Deus. A igreja é viva porque tem o Espírito Santo de Deus que a aviva. A leitura bíblica em classe se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 6, vai dos versos 7 até o 13. Está aí a leitura para que possamos fazer juntos. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olha Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo sendo outorgado assim que Jesus fosse glorificado. Olha que coisa linda! Ele virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa magnífica! Ele virá porque ele vai ensinar a verdade. E que verdade é essa? As coisas que Jesus falou, as coisas que Jesus ensinou, as coisas da palavra de Deus. E é uma coisa maravilhosa que ele não vem falar de si mesmo, o Espírito Santo, mas vai falar o que nós tivermos ouvido de Cristo e ainda vai nos anunciar o que há de vir, ainda fala sobre a atuação profética. E Jesus ainda fala assim para os seus discípulos que tem muito a ensinar, mas esse ensinamento dele vai ser necessário que tenhamos o Espírito Santo habitando em nós para que possamos entender melhor. Vamos fazer uma introdução para que possamos ter mais claro esta lição, para que possamos dar um início a ela, colocarmos-nos no assunto. Nós vamos estudar hoje sobre a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade. Ele faz parte importantíssima nesse processo e também no que é concernente à edificação da vida daquele que crê. Porque além do processo da salvação, que ele vai tornando cada vez mais real na vida das pessoas, para que eles possam entender a necessidade do Salvador Jesus Cristo, ele também auxilia na edificação das pessoas. A edificação das pessoas, a edificação da igreja é através do Espírito Santo. Nós vivemos essa experiência do Espírito no nosso dia a dia. Não são em momentos específicos. Em alguns momentos específicos também ele tem atuações específicas. Mas o Espírito Santo age no nosso dia a dia. E o primeiro tópico da revistinha diz assim: o Espírito Santo como promessa. Ele é promessa. E olha que coisa maravilhosa. Se temos esperança é porque temos promessa. É difícil esperar aquilo que não foi prometido. O Espírito Santo foi prometido. Primeira questão, a questão da salvação da humanidade. É projeto do Deus Trino e Uno. Trino em 3 pessoas, mas uno, porque há um só Deus, não há 3 deuses. Cuidado com pensamentos judaizantes no cristianismo e também cuidado com modalismos que andam ensinando por aí, unicismos, tá bom? Estou aqui afirmando projeto do Deus Trino, o Deus, não disse os deuses, o Deus Trino e uno, porque antes de ser trino, ele é uno, ainda antes da fundação do mundo. Deus na essência indivisível, inexplicável, na existência em 3 pessoas. Não são 3 deuses. Quais são as funções específicas na Trindade? Tem funções específicas, porque são 3 pessoas. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E nós temos que entender isso. Aquele que outorga, que projeta, o que torna real, o que garante a salvação, e aquele que nos mostra a salvação, nos oferecendo e apontando para o Cristo Salvador. Cada um tem suas funções específicas na Trindade. Por isso nós vamos trabalhar aqui o ponto desse primeiro tópico, que é a promessa messiânica. Na promessa sobre o Messias, tem junto a promessa do Espírito Santo. Existe porque existe um plano especial. Então, tem promessa messiânica porque tem uma promessa messiânica, uma promessa do Mashiach, do ungido do Senhor. Quem está envolvido nessa promessa? As 3 pessoas da Santíssima Trindade. Por que eu uso aqui o termo Santíssima
trindade, apenas porque a palavra trindade ela também pode ser usada para nome de cidade, pode ser usada para a trindade daquelas 3 pessoas ali comuns. Então, chamamos de Santíssima Trindade aqui apenas para que possamos entender que estou falando exclusivamente da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem está envolvido? As 3 pessoas da Trindade estão envolvidas neste projeto, neste plano da salvação. E isso está aqui na Bíblia Sagrada. Nós encontraremos lá em 1 Pedro 1, e o verso de número 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Nós vemos aqui o envolvimento das 3 pessoas da Trindade. Os 3 participam ativamente do plano da salvação, do projeto salvífico nas nossas vidas. Lá em Romanos 1:2 lemos: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Então ele já tinha sido prometido. Depois você dá uma lida aqui em todo o restante dos versículos de Romanos 1, aqui você vê que são as 3 pessoas participando desde a promessa lá no Antigo Testamento. Promessa messiânica unida à promessa do Espírito. Olha que interessante. A vinda do Messias tem ligação total com a outorga, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Por isso que lá em Isaías 32:15, nós vemos assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aqui está falando da promessa messiânica. E o Novo Testamento confirma isso, confirma que essa promessa messiânica, ela foi sim cumprida lá em Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios o juízo. A promessa messiânica, a promessa da salvação através de Jesus Cristo tem tudo a ver também com a outorga, com o derramamento do Espírito. Então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão já lá no Antigo Testamento. Tem tudo a ver, como lá em Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso aqui é uma promessa para quando? É uma promessa para qual período? É para o período messiânico. E olha que coisa magnífica. Está falando que neste período do Messias, o Espírito de Deus seria derramado sobre a terra seca. Nós éramos terra seca. E a grande promessa, aquela que é muito lida e muito conhecida, lá em Joel, capítulo 2, versos 28-32, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, que não tem diferenciação de pessoas, de cargos, funções, status, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando lá na frente: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Veja que aqui está falando da vinda do Messias com esse derramamento total do Espírito sobre as pessoas que creem, que o servem, para que possa ser... Aí já é uma outra questão que é escatológica, né? Arrebatada, porque virá um tempo, o grande dia do Senhor.
Na antiga aliança, falava-se já sobre essa atuação diferenciada do Espírito Santo, sobre essa promessa do Espírito Santo? Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes, viu? É muito importante percebermos isso, e é muito importante mostrarmos isso aos alunos. Antes do Pentecostes, do dia de Pentecostes, era uma forma de atuar. Depois do Pentecostes, outra forma. O Antigo Testamento e as múltiplas manifestações do Espírito Santo nos é mostrada em algumas passagens do próprio Antigo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo atuou de múltiplas formas desde a antiga aliança. E é muito interessante saber que ele se manifestava desde o Antigo Testamento, já preparando os homens para a era messiânica. Lá em Números 12:6 diz: E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha aqui Deus já falando que vai se comunicar, falando através de profecias com os profetas da época. Isso aqui já era manifestação do Espírito Santo sendo usado desde esse período aqui para falar através dos seus servos, os profetas de Deus, no Antigo Testamento. Nós vemos também, além dos profetas do Antigo Testamento, nas lideranças que eram constituídas por Deus, o Espírito Santo agindo nessas lideranças. São vários os textos que você encontra na revistinha, eu vou usar apenas 2, tá bom? Aqui em Juízes 6:34, que diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Magnífico! O Espírito do Senhor revestiu a Gideão para que ele juntasse o povo, para mostrar a sua liderança. Olha só que liderança bem-sucedida, e liderança bem-sucedida é aquela que está sob a ordem do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Samuel 16:13, nós lemos: Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Está mostrando aqui que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Claro, nós vimos momentos onde ele errou e dali em diante, mas nós vemos que depois ele continua servindo a Deus segundo o coração de Deus, porque ele era um homem, que aqui está escrito, olha, dia em diante do Senhor, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele tomou conta, sendo o orientador da vida de Davi, tomou conta do ministério de Davi. Eram habilitações espirituais. Não eram habilitações apenas intelectivas. A profecia era do camarada que tinha o estudo profético, a liderança, porque ele fez um curso de coach e tudo mais. Não estou falando que não possa estudar, fazer essas coisas, só estou dizendo, eram habilitações, em primeiro lugar, espirituais. Vamos ver algumas dessas habilitações espirituais. Já desde a antiga aliança, o Espírito Santo ajudando os homens nas suas habilidades, desde a antiga aliança, lá no Antigo Testamento, as profecias eram habilitações espirituais. Lá em Números 11:25, olha o que nos diz aqui a Bíblia. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Está falando aqui daquele momento onde Moisés profetizou e Deus tirou do Espírito de Moisés, ou seja, da mesma autoridade de Moisés, e alguns homens profetizaram naquele momento, tiveram habilitações espirituais e momentâneas, e depois não profetizaram mais, eram habilitações espirituais. E a maior prova era essa. Tinham uns homens que eles tinham o ofício de profeta, mas tiveram outros também que eles tinham o dom momentâneo da profecia. Revelações também eram dadas lá no Antigo Testamento. E quem é que davam essas revelações? Quem é que habilitava os homens para terem essas revelações? O próprio Espírito Santo de Deus. Está lá em Ezequiel,
no capítulo de número 8 e o verso de número 3, que diz: e estendeu a forma de uma mão, ele tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Você viu quem é que leva ele em espírito, levanta ele entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, para revelar coisas, o Ezequiel? O próprio Espírito Santo de Deus, que revela para este homem, para este profeta, as coisas que Deus queria mostrar para ele e a todo o povo israelita. Isso tudo eram habilitações espirituais, e nós temos que estar atentos para isso, porque o Espírito Santo continua atuando desta maneira hoje, nos habilitando com dons espirituais para que possamos cumprir melhor o nosso ministério. Milagres também, era o Espírito Santo habilitando pessoas naquele período. Por exemplo, 1 Reis 18:38, a palavra de Deus nos diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aqui está falando de Elias com os profetas de Baal e ali com os profetas de Astarote também. Está falando que aquele milagre, quem deu toda a capacitação, a aptidão para tudo aquilo acontecer, foi o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é para nos mostrar que o Espírito Santo de Deus não ficou aguardando o Novo Testamento para que ele pudesse atuar. Ele atuava já, ele era e sempre foi um Espírito atuante. Ele atua de maneira diferente após o Pentecostes. Depois nós vamos ver, mas que ele já atuava, ele atuava também. Por exemplo, ele atuava dando aptidões individuais, aptidões artísticas para as pessoas daquela época, na construção do tabernáculo, por exemplo, lá em Êxodo 31, 2 e 3. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência, em todo o artifício, ou seja, em toda a arte, para que ele pudesse auxiliar nas questões de prata, de cobre e ouro, e ele teve ali aptidão espiritual para que ele pudesse fazer segundo a vontade de Deus. E também habilidades para liderança militar e liderança política também. Deus sempre teve interesse em conduzir o povo dele nas guerras naquele período, era um período muito bélico, e Deus conduzia o povo dele, líderes para isso, e também na condução do povo nas questões políticas, na questão da monarquia, né, que tinha na época, que foi o que o povo pediu, né, para Deus, a monarquia. Deus conduziu também, habilitando líderes para isso. Lá em Juízes, capítulo 3, e verso 10, lemos: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Aqui está falando do juiz Otniel, que estava livrando Israel. Quem é que conduziu esse homem? O Espírito Santo do Senhor. Está aqui, ó, veio sobre ele o Espírito do Senhor, para que julgasse a Israel, para que defendesse a Israel como um juiz, que um juiz naquele período era um homem que, além de general de guerra, ele também resolvia algumas querelas do povo. E esse homem foi ungido pelo Espírito Santo para que pudesse cumprir esse propósito que Deus tinha na vida dele, usando ele para conduzir Israel. E temos também aqui na questão política, Zacarias 4, 6 e 7, que diz: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o governador de Israel, ó, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. Olha que coisa interessante, Deus aqui mostrando que ele vai usar o governador Zorobabel para conduzir o povo a
vitória, tá bom? E temos também o terceiro ponto deste tópico, desse primeiro tópico da revista, que fala sobre a promessa do Consolador. O Consolador nos foi dado porque foi prometido. Não apanhou ninguém de surpresa. É claro que o povo ainda não tinha esse entendimento dessa questão de um só Deus, Errad, composto, né? O Errad composto, que é diferente do Yahid do hebraico. Então, a promessa do Consolador e sua vinda estava associada à volta de Jesus ao céu. Olha que lindo. Jesus mesmo diz isso, né? Que se eu não for, o Consolador não virá. Então, se eu for, ou quando eu for, Consolador será dada. E é vinculada à obra expiatória no Calvário. O Espírito Santo de Deus, então, a outorga dele para que habitasse em nós, tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo no Calvário. Por isso que lá em Atos 2, 32 e 33 diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então é ele, o Jesus é o derramador, o outorgador do Espírito Santo, e tem tudo a ver com a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos em Jesus Cristo, por isso temos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que ele é chamado assim, habitando em nós, como igreja e também individualmente. Jesus ainda tinha muito que ensinar. Ele mesmo fala isso em João, como nós lemos inicialmente aqui em João 16. Jesus ainda tinha muito que ensinar, mas os discípulos ainda não estavam preparados para ouvir, não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Tem coisas que para entender, só através do Espírito Santo de Deus. Ele nos ajudando a entender, a mastigar isto. Você já reparou que tem pessoas que eles extinguem a atuação do Espírito Santo na vida delas? E até quando ouvem-nos falando, eles interpretam a seu bel prazer, não deixando o Espírito Santo auxiliá-los a entender, e fecham o seu entendimento, e não querem saber nem a pau se aquilo realmente é bíblico ou não. E o pior, estão às vezes se fechando para a Bíblia, porque não é uma teoria humana. Pode até ser a teologia é teoria, uma concepção, mas às vezes a pessoa já está convencida por si mesma. Vamos tomar cuidado para não nos deixarmos convencer por nós mesmos, ao invés de convencermos pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra de Deus. O que deveria acontecer então? Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do outro Consolador. Lembra? O outro, allos, da primeira aula, outro, mas da mesma espécie, da mesma essência. Então Jesus precisava voltar ao Pai, e ele quem afirma isso. E aí onde nós vamos entrar no segundo tópico da lição. O Espírito Santo consola e ele também ensina. Ele é enviado, então, para nos ensinar e para testificar de Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres, ele é o professor dos professores, é ele quem nos ensina sobre a palavra de Deus, é ele quem testifica do Senhor Jesus Cristo, mostrando a deidade de Cristo, a autoridade e a soberania dele. Vejamos isso mais apuradamente. Vamos lá? Vamos pegar 3 desses títulos dados ao Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ensinador e o Ajudador. Vamos lá? Quero te convidar então a trabalhar cada um. Vamos começar pelo o Consolador, o ponto 1 da revistinha. No grego é parakletos. Pará, no grego, é o lado de, próximo. E kaleo, chamar,
convocar, é alguém convocado, chamado para estar ao lado, para estar próximo, é o defensor, é o advogado, o intercessor, o auxiliar, o ajudador. Naquela época lá de Cristo, era um costume romano, quando alguém estava sendo acusado em algum tribunal, ter um consolador, um parácletos, para que pudesse ajudar, que era um amigo muito chegado, que conhecia das leis e que também conhecia daquela pessoa, que poderia defender aquela pessoa, ela defenderia custe o que custar. Foi chamado para estar ao lado, para consolar, para motivar. 4 vezes se refere ao Espírito Santo de Deus, esse termo parácletos, consolador, e uma vez para Jesus Cristo, que Jesus também é chamado de consolador, de advogado. Por isso que Jesus fala, vos darei outro consolador, virá o outro advogado. Jesus é um advogado. Vejamos, Meyer Pierman, conhecendo as doutrinas da Bíblia, ele diz que nós somos assim muito privilegiados, porque nós temos um advogado no céu, contra o inimigo das nossas almas, que é Jesus Cristo, e um advogado na terra, o Espírito Santo, contra aqueles que vêm contra nós aqui na terra. Nós vemos algo incrível escrito aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14 e o verso 16, que está falando do Espírito Santo de Deus, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro parácletos, outro consolador, outro advogado, para que fique convosco para sempre. Ele falou que é outro advogado, nós temos 2. Então Jesus está falando aqui, eu vou pedir outro. Se Jesus está falando que é outro, da mesma espécie, da mesma essência, Deus, é um só Deus, em 3 pessoas, ele está dizendo, vocês vão ter 2 advogados. Então ele está falando assim, o Espírito Santo é advogado. Ué, mas quem garante que Jesus também está se chamando de advogado? Além do texto, no seu contexto, vamos aqui para outro texto, ó. 1 João 2, 1, que diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um parácletos para com o Pai, Jesus Cristo justo. Temos um consolador. Então, temos um consolador aqui na terra, dentro de nós, e um consolador no céu. Mas como os 3 são um Deus só, nós temos o Consolador na pessoa do Filho e do Espírito Santo, em céu e terra, em qualquer local. O ensinador. Jesus disse que o Pai ensina. É uma das características do Pai, ensinar. Como está escrito lá em João, capítulo 6, e o verso 45, ele disse assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O Pai ensina, é uma característica, um atributo do Pai também, ensinador. O ensino era parte do ministério do Senhor Jesus Cristo também, como vemos lá em Mateus 4 e o verso de número 23, onde lemos assim, ó: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ensinando, pregando, curando, ensinando, pregando e curando. O ensino era parte do ministério de Jesus Cristo. E olha que bênção, essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Ele é o Espírito que ensina. Ele nos ensina, por exemplo, a compreender as Escrituras Sagradas para, principalmente, a evangelização. Não é para a discussão, é para a evangelização. Tem gente perdendo tempo achando que o Espírito Santo vai fazer compreender as Escrituras Sagradas para a discussão. E não é. Primeiro é para evangelização, tá bom? 1 Coríntios 2, verso 13, que diz: aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele também é o Espírito didaskalos, ensinador. E tem uma terceira característica, ele é o ajudador. O Espírito nos ajuda na vida diária. Ele é o nosso ajudador. Sabe, naqueles momentos do dia onde nos encontramos fatigados emocionalmente, mentalmente, então o Espírito Santo nos ajuda. Sabe, naqueles momentos que precisamos de auxílio para tomar decisões, orientações, entendimento, o Espírito Santo faz esse grande trabalho como ajudador. Ele imprime, por exemplo, em nós o caráter de Cristo. Ele quer nos ajudar a melhorar o nosso caráter, não somente a nossa teologia, mas principalmente o nosso caráter, e ainda nos conduz até ao final de nossa jornada. Ou seja, ele não vai dar um ensinamento, nos fazer uma formatura, agora tem um diploma de formado nisso, formado naquilo, agora não preciso mais do Espírito Santo, que eu sei me virar sozinho. Por isso tem tantas pessoas interpretando coisas erradas e falando abobrinha, porque não precisa mais do Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 8:26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai gemendo, nos ajudando, e ele vai interpretando as nossas reais necessidades para Deus, e também explicando para nós que nós temos que buscar o que nós realmente necessitamos. Ele trabalha a nossa pessoa, o nosso caráter, a nossa personalidade, e ele nos lembra do que Jesus nos ensinou, viu? Olha, lembra o que está na memória, o que lemos, o que estudamos, o que refletimos, etc. Então, cuidado para não ficar falando assim, então no dia da aula eu vou abrir a Bíblia, eu vou abrir a lição e seja o que Deus quiser. Não, aqui não está falando que você tem que se eximir de estudar. Estude, prepare-se para dar uma boa aula. Mas não se esqueça que é o Espírito Santo de Deus quem vai te ajudar a aplicar esta aula, a entender e a aplicar esta aula, tá bom? Mas estude, porque ele só pode lembrar aquilo que você já estudou, aquilo que está na sua memória, tudo bem? Olha, agora nós vamos para o terceiro e último tópico da revistinha. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Ele também reprova, viu? Ele diz não. Uma das coisas que ele faz também é dizer não. Uma geração que não sabe receber não, mas o Espírito Santo não segue a geração. Ele é o Espírito soberano, porque ele é Deus, na essência, Deus. Um só Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele é soberano. O Espírito Santo, ele reprova. Mas não para reprovar, virar as costas e ir embora, porque ele quer convencer. Ele quer falar, não, isso aí não está certo. Dessa maneira, não. Mas ele quer convencer para o bem. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo, como nós lemos aqui inicialmente na nossa leitura bíblica em classe. A salvação está à disposição de todos. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, dessa maneira que estava antes do 3,16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, assim como Deus deu a saída para aquele problema da picada das serpentes do deserto. Da mesma maneira, é Deus quem vai trazer a salvação para a picada da serpente do Éden. Deus amou o mundo desta maneira, dando a salvação, oferecendo a salvação. Então, ele deu o seu Filho. Então, esse tal maneira é desta maneira anteriormente. A salvação, então, está disposta a quantos? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele creem. Então, é todos que creem. Então, a salvação é para todos que creem.
A salvação está à disposição de todos. Ele amou o mundo, o cosmos, de tal maneira. Mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. E o homem não é convencido por si mesmo. É difícil convencer o ser humano. Não é fácil, não. Principalmente quando ele está convencido por si mesmo, com suas vãs filosofias. Tem que ter alguém soberano, poderoso para isso. Esse alguém é o Espírito Santo. Só ele tem poder de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos trabalhar um de cada vez? O Espírito Santo convence o mundo primeiro do pecado. O que é esse convencer? É o termo que também pode ser entendido como persuadir. Levar a pessoa a entender, vai argumentando com a pessoa, vai mostrando para a pessoa o seu erro. Lá em João 8:46, nós lemos o seguinte texto: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então Jesus está falando aqui, ó o convencer aqui, ó. Quem é que me persuade de pecado? Quem vai me convencer? Então Jesus está falando assim, vai argumentando, vai me convencendo aí, se vocês puderem, que eu tenho pecado. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo como convencer o mundo do pecado? É articulando com o mundo, falando aos corações e à mente das pessoas, falando interiormente, falando através das coisas criadas, mas falando principalmente através da Igreja de Jesus Cristo, do cristão, principalmente através da sua vida, porque nós somos cartas vivas, e também da nossa maneira de evangelizar. Então, o convencer aqui está falando do papel do Espírito Santo de ir articulando, conversando, convencendo. Ele pode usar a mim e a você para isso. Não perca tempo tentando convencer outras pessoas do seu achar. Mas eu acho que está errado. Mas às vezes está ali brigando teólogo com teólogo, professor com professor. E, na verdade, nós deveríamos estar sendo instrumento do Espírito Santo para ajudar as pessoas a serem convencidas do seu pecado. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios 14:24, que diz assim: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Olha só, está falando aqui que as profecias ajudam a persuadir a pessoa vai olhar e falar: é Deus falando comigo, porque ninguém me conhece aqui. Esse rapaz aí, essa mulher que está sendo usada em profecia aqui, está argumentando comigo através dessa pessoa, mostrando a minha vida, e só Deus, e só eu sei as coisas que eu vivi. Às vezes até pensamentos da pessoa que ela ainda não expôs, mas está sendo convencida pelo poder de Deus. E lá em Tito 1:9 que diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós podemos ser usados também por Deus, através do Espírito Santo, para que possamos pegar a doutrina bíblica e argumentar através da doutrina bíblica para que as pessoas sejam convencidas do pecado. Através do dom, profecia, através do ensinamento, da explanação da palavra de Deus. Mas tá, qual é o pecado aqui? Se o Espírito Santo convence o mundo do pecado, não é dos pecados. Olha, isso aí que você está fazendo, é isso aí, ó, essa cor vermelha está errada, não, a cor amarela que está errada. Olha, isso que você está usando. Será que é isso? Qual é o pecado? É o pecado que é pai de todos aqui. O pecado da incredulidade. Nós lemos lá em João 16, porque não crê em mim. Nós lemos lá na leitura bíblica em classe. É o pecado da incredulidade. O homem, quando peca, quando ele começa a se afastar de Deus, fazer coisas que Deus não quer, que Deus não deseja, é porque ele já não crê mais. Ou ele fala que crê, mas vive como se não cresce. É a conscientização
é o Espírito Santo trabalhando, conscientizando o ser humano do seu pecado de incredulidade. Primeiro ele conscientiza. Lá em João 3,18 lemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É conscientizar. É o Espírito Santo falando assim: o pior pecado é esse aí. É você não crer. Esse é um dos maiores convencimentos de pecado do Espírito Santo de Deus, tá bom? No segundo ponto, fala que o Espírito Santo convence o mundo também, além do pecado, convence o mundo da justiça. Que justiça é essa? É a justiça impecável de Jesus Cristo. O Espírito Santo mostra, convence as pessoas de que Jesus é o justo. Morreu o justo no nosso lugar. Já ouviu pessoas dizendo assim: mas eu não pedi para ele morrer por mim. Ou tem pessoas que dizem: mas eu não mato, não roubo, não isso, não aquilo. Então, mas nós não somos justos. Nós podemos fazer um monte de coisa, mas nós temos maldade sim dentro de nós. Nós precisamos do sacrifício de Jesus. Então o Espírito Santo convence o homem de que o justo, o verdadeiro justo, é Jesus Cristo. Lá em João 8,46 lemos: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então o próprio Jesus está falando: eu sou justo. Eu sou o justo. Eu não sou injusto, eu sou o justo. Jesus é o único, por ser Deus, a falar desta maneira e não ficar ali ensoberbecido, porque ele é Deus. Deus não se ensoberbece. Deus aqui, Jesus Cristo, está dizendo: ei, eu sou justo, eu não peco, convençam-me vocês de pecado. Então, ele faz esse papel de convencer o homem de que Jesus é o justo. E também o papel de intercessão. Nós lemos isso lá em Romanos, capítulo 1,4. Romanos 1,4. Quando o apóstolo Paulo escreve assim: declarado o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus é o único que pode interceder por nós. Por quê? Porque ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, a declaração, o carimbo de que ele é justo foi a ressurreição. Por isso que Jesus convence o mundo de que só o justo tem o poder de vencer a morte. E a ressurreição de Cristo é esse carimbo comprobatório de que Jesus é o justo. Só ele pode interceder por nós. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o Jesus Cristo, homem. Hebreus 7,25 diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Espírito Santo convence o homem de que Jesus é o único que pode interceder por nós, porque ele foi sacrificado pelo Espírito eterno, pelo Espírito eterno. Olha o Espírito Santo convencendo o homem, até diz que ele participou daquele momento do sacrifício. O Consolador nos leva a Jesus Cristo. Só há um meio de irmos a Cristo, realmente, através do Espírito Santo, o Consolador, que convence-nos da justiça. Convence-nos da justiça de Cristo, que é o nosso advogado nos céus, Jesus Cristo. O intercessor continua persuadindo as pessoas sobre a justiça de Cristo. Ele continua fazendo este papel importantíssimo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falando em juízo, vamos para o terceiro ponto, que fala sobre o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Vamos lá? Prepare sua Bíblia. Primeiro, juízo sobre quem? Sobre o príncipe deste mundo. Por isso que o texto de João 16, que nós vemos na leitura bíblica em classe, fala de Satanás, o príncipe deste mundo. Ele foi julgado. Ele já está sentenciado. Ele é o príncipe deste mundo. Não tem mais como ele ser vitorioso. Ele é um derrotado ainda tentando esbravejar, tentando fazer com que as pessoas vão com ele ao inferno. Ele foi derrotado com a vitória de Cristo lá no Calvário.
Ele é um lutador já derrotado por aqueles que creem em Cristo, por aqueles que servem a Cristo. Lá em João 12, 31 ao 33 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer, levantado na cruz. Então, o príncipe desse mundo já foi derrotado. Jesus está falando aqui, ó. Agora é o juiz desse mundo, agora será expulso. Ele será expulso desse principado, esse medo que ele colocava sobre a humanidade. Aqui, trata-se de julgamento. O Espírito Santo convence o homem de que, sim, esse mundo é pecaminoso, jaz no maligno, mas o maligno já está julgado. Pecados julgados em Cristo, lá na cruz. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou para a igreja quando eu estiver certinho, estiver tudo bem, aí eu vou para a igreja. Ué, se o mundo convertesse, não precisava mais de igreja, não precisava mais de Cristo, não precisava mais de Espírito Santo. É vir para a igreja como estás, que aí nós não vamos permanecer como estamos se deixarmos a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque nossos pecados foram julgados em Cristo, foram lançados sobre Cristo lá na cruz, lá no Calvário. E é muito importante entendermos isso. Derrota de Satanás. E a pessoa se rendendo a Jesus pela ação do Espírito Santo. Esse é o juízo. Satanás derrotado e a pessoa aos pés de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo que convence. Esse julgamento, então, é duplo. Começa já, Satanás já está julgado, e será finalmente concluído na consumação dos séculos, que ali ele não será apenas julgado, mas ele vai cumprir a sua sentença final, que é uma coisa que nós também não vemos a hora. Mateus 25 e 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O já e o ainda não. Já foi julgado, já está condenado, mas a sentença final será dada na consumação dos séculos. O diabo ainda luta, viu? Mas é uma batalha que já foi perdida. Para aqueles que se deixam convencer pelo Espírito Santo de Deus. O juízo refere-se, então, a duas coisas. Nossos pecados na cruz, já foram julgados lá em Cristo, e Satanás na morte e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus faz com que os nossos pecados sejam ali julgados e sentenciados. A ressurreição mostra que ele venceu a morte e condenou Satanás eternamente para o inferno, para o Guiena. Conclusão desta lição tão magnífica, tão maravilhosa, para que você possa usá-la no domingo. O sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza de consolador, de ajudador, de advogado, aquele que está ao lado para ajudar, para consolar, e a obra. Ele não é só consolador porque tem um cargo, uma função de consolador, uma natureza. Ele também atua nas nossas vidas como o consolador. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva e individualmente, como as ovelhas guiadas e cuidadas pelo pastor, tá bom? Então ele tem um compromisso conosco como corpo de Cristo, mas também como pessoas individuais, para que possamos sempre servir a Deus através do corpo de Cristo, que é a igreja, tá bom? Ele age também no mundo, no processo da salvação, convencendo este mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, foi muito bom tratar dessa segunda lição. Que lição importante, não é? Para nós. Que lição fundamental para as nossas vidas. Que lição que nós conseguimos tirar grande proveito. Eu espero que você tenha
vivido esse momento aqui, que nós ficamos juntos aqui intensamente, e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, em nome de Jesus.